Olá, boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma live hoje com o Rafa Dutra, psicólogo, e vamos conversar sobre o compromisso social da psicologia. Aí o Rafa já entrou. Rafa, eu vou te convidar aqui. Aí, vamos ver se vai dar certo. Boa noite a todos e todas que já estão entrando. Estou convidando o Rafa aqui. Aí, Fala, boa! galera. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom. Aqui estamos. Muito bem, Tá me cara. ouvindo bem? Me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô te ouvindo bem, te vendo bem. Você também tá me ouvindo bem? Acho que as pessoas também Sim. podem dar um Tô joinha aparecendo aí. sem barba aí para você, não? Tô Isso até me tá. estranhando, agora fico me vendo. Não sei se é um filtro ou se realmente não tá aí. Não, eu tirei aqui, mas vai crescer de novo. O pessoal aí que tá entrando pode dar um joinha aqui também se o áudio estiver bom. Podem dar um feedback pra gente, que também ajuda. Se quiserem mandar essa live para outras pessoas também ajuda. Se você apertar aí no aviãozinho que fica aí embaixo, você pode compartilhar com amigos, com outras pessoas. Pode mandar essa live para psicólogos, estudantes de psicologia, pessoas que se interessem pelo tema da psicologia, né? Todos são bem-vindos e bem-vindas. Ô, Rafa, achei que essa live nunca fosse acontecer, mas cá estamos, né? Pois é, eu até brinquei na divulgação, né, que eu fiz quando eu compartilhei. E tô bem animado, assim. Acho que você foi a primeira pessoa a me convidar a fazer esse tipo de atividade. Não me sentia confortável na época, né? E aí veio a pandemia e forçou a gente a se sentir confortável a se comunicar por essas plataformas e tal, porque agora eu tô todo blogueirinho, fazendo live nos projetos e tal, então, mas naquele momento eu ainda Pois me é. sentia muito, embora seja professor e tudo mais, com o Instagram, com essas ferramentas, eu tinha um pouco de resistência, assim, então, mas é uma Pois questão de é. honra, foi o primeiro convite, então está aqui um ano e pouco depois, Tá entregue. muito bom, é isso aí. Ô, Rafa, eu queria começar te agradecendo, cara, por aceitar, mesmo com esse preâmbulo aí desse um ano que se passou, mas eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Você é um cara que, desde quando a gente se conheceu lá no Congresso de OP, que aconteceu em Campinas aqui, você é um cara que eu venho acompanhando o trabalho, quem eu admiro o trabalho, admiro muito a sua posição, né? Assim, ano passado acho que você esteve especialmente ativo no Instagram também, postando várias coisas. E aí, quando eu pensei nesse tema, né, sobre o compromisso social da psicologia, você foi o cara que veio na minha cabeça. Então, assim, inevitavelmente eu me lembrei de você e para mim é uma alegria poder trocar essa ideia com você aqui, poder fazer essa live com você. E tenho certeza que eu acho que tenho certeza que vai ser uma live muito útil para muitas pessoas que também vão nos ouvir aqui. As pessoas podem mandar perguntas, a gente vai conversando no meio do caminho, eu vou acompanhando aqui as perguntas também, enquanto o Rafa estiver falando, mas a ideia é que seja uma conversa, né? E aí eu queria começar essa conversa, então para a gente já não perder muito tempo, já que a gente tem um limite de tempo aqui de uma hora, eu já queria começar a conversa pedindo para você se apresentar, para você contar um pouco do que você faz hoje, né? Assim, se apresentar profissionalmente, pessoalmente também, para quem não te conhece. Depois eu me apresento rapidinho também e aí a gente parte já para o ponto central da nossa conversa, que é esse tema do compromisso social da psicologia. Legal. Eu que te agradeço, né, o convite. Acho que é muito legal poder estar aqui e bater um papo ainda mais sobre esse tema, né, que é um tema que me acompanha aí desde a graduação, de alguma forma, e que é uma coisa que faz muito sentido para mim, ao me pensar psicólogo, e estou bem feliz de estar aqui. Então, obrigado por ter insistido no convite. E quanto a me apresentar, eu sou de Santo André, né? Eu sou do Grande ABC em São Paulo. Acho que como você é de Campinas, acho que é legal trazer essa questão territorial, né? Então, eu vivo muito forte a psicologia dentro da minha região. Então, algumas coisas que eu vou pensar e trazer tem a ver com esse território, mas muitas coisas
diz respeito ao nosso país como um todo. Sou psicólogo, sou professor, transito aí pela área, né, da clínica e da educação, são os dois grandes campos na psicologia. Nem sei se você sabe, mas no começo da minha carreira trabalhei com psicologia do esporte, depois acabei deixando a psicologia do esporte, fazendo a transição para a educação, trabalhava com esporte na perspectiva educativa, então é a clínica e a educação, e é isso, participo de alguns projetos, criei alguns projetos na área de formação continuada, então essa questão da formação de psicólogas é um tema que me é muito presente, não só como professor universitário, mas também nos projetos que eu tenho, né, na minha vida profissional. Acho que é isso, não sei se tem alguma coisa que eu não falei, que você gostaria que eu tivesse falado, você fica à vontade também para complementar. Isso, boa, mas vamos complementando um ao outro, então. Para me apresentar rapidinho também, eu também sou psicólogo, né? Me formei aqui em Campinas, fiz mestrado, estou fazendo doutorado agora e também estou nessa intersecção aí da psicologia e da educação, né? Então, o meu foco principal é na psicologia escolar. Tenho atuado na clínica já desde 2016, pensando uma perspectiva mais crítica dentro da clínica também, pensando no Vygotsky, a psicologia histórico-cultural dentro da clínica. E aí, assim, já fazendo uma ponte para o nosso tema central do compromisso social da psicologia, foi muito por conta dessa minha abordagem, né, da abordagem que eu acabei adotando na minha formação, na psicologia histórico-cultural, no Vygotsky e tal, que eu fui desenvolvendo e fui me interessando mais por uma perspectiva crítica da psicologia, né? E tento trazer isso para todos os espaços onde eu atuo, seja dando aula, seja dando palestra, seja produzindo conteúdo aqui para o Instagram, seja na clínica, seja, enfim, na pesquisa, na atuação dentro das escolas, etc. E aí, assim, eu queria começar trazendo esse tema e para saber já a sua perspectiva e a sua opinião sobre isso, né? Como é que a gente faz essa formação crítica dentro da psicologia? Porque a gente sabe que, historicamente, a psicologia vem de um lugar mais adaptacionista, de um lugar mais de conformar os sujeitos à sociedade, né? Então, a psicologia surge muito disso, né? De predizer comportamentos, de enfim, fazer alguém que está desajustado socialmente voltar ao ajuste social, né? Mas como é que foi isso na sua história também? Como é que você percebe que você foi construindo essa perspectiva crítica da psicologia e como é que você compreende a formação crítica hoje? Legal. Acho que, né, eu sempre gosto de trazer isso, e até no sábado, não esse agora, o outro, eu tive uma atividade muito legal com o Núcleo ABEP aqui do Grande ABC, que a gente falava sobre ser um estudante participativo e tudo mais. E acho que esse despertar crítico veio na minha formação, sobretudo no movimento estudantil. Né? Acho que isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer. Assim, né? Eu lembro, para mim foi muito marcante a minha participação no ENEP, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia, que aconteceu em Vitória, em 2005, na UFES. Né? E eu lembro que eu cheguei ali e tinha estudantes do Brasil inteiro. Eu cheguei, né? Chegamos lá de São Bernardo, né? Aquele povo meio que é de São Paulo, mas é meio caipira e tal. E ali, assim, eu acho que eu sempre falo isso, eu consegui nomear incômodos que eu tinha. Eu convivia com alguns incômodos que eu não conseguia dar nome. E ali é como se as pessoas tivessem dado vários nomes. Minha identificação foi muito intensa, dali eu começo a participar do COREP, que era o Conselho Regional de Estudantes de Psicologia de São Paulo, e ali, acho que a minha formação crítica se deu muito nesse espaço, né, que é um espaço fora da sala de aula. Não que eu não tive professores que trouxeram a perspectiva crítica, tive, mas também não foi majoritário, né? Acho que eu estudei numa instituição que era mais tradicional, que já tinha muitos anos de história, então a gente sabe que as instituições mais antigas tendem a ter uma coisa mais tradicional, não é regra, né? Mas acho que foi dali, esse foi o lugar aonde eu comecei a esse despertar, né? E quando você, né, trouxe essa questão de falar de uma formação crítica, me vem assim, né,
recorrer aos clássicos, assim, né? Pensar muito um Paulo Freire na veia mesmo, né? Assim, uma formação crítica é uma formação que me ensina a ler o mundo, né? No caso, ele fala muito da alfabetização, não só ler as palavras, mas ler o mundo. Eu acho que no nosso caso da psicologia não é só ler as teorias, mas ler o mundo, né? Ler a sociedade tal qual ela está colocada. E acho que o olhar crítico, né? Eu falo na minha aula de psicologia escolar, eu falo que eu tento emprestar um óculos, né? Eu empresto o meu óculos para compartilhar algumas provocações e eles fazem o que eles quiserem com isso depois, né? Não é que eu apresento a verdade, eu apresento uma perspectiva e aí para contribuir para essa formação, né, delas. E, e eu penso que uma formação crítica ela não é uma abordagem específica. É claro, quando você traz o Vygotsky, que você traz um psicólogo soviético, que tem uma formação no materialismo histórico dialético, que está dentro do marxismo, aí você está falando, evidentemente, de uma formação crítica, mas eu penso que a formação crítica ela transcende um pouco uma abordagem específica, né? Eu acho que é esse ler o mundo que o Paulo Freire fala. No nosso caso, da psicologia, eu penso que é muito um olhar que desnaturaliza os fenômenos, né? Não entender que o que está dado porque é natural, né? Então vamos olhar para a adolescência, vamos compreender como que a adolescência se construiu historicamente. Vamos olhar para uma depressão, vamos compreender como que a depressão se constrói historicamente na sociedade. Vamos olhar para a ansiedade, vamos, né? Então seja qual for o objeto que a gente vai se debruçar, não se debruçar de forma a naturalizar, entender que ele é assim porque ele é assim, e sim historicizar, compreender como que historicamente nessa relação entre o sujeito e a sociedade essas coisas. Eu acho que se a gente aprende a fazer isso, a gente faz isso com qualquer coisa que a gente vai estudar, com qualquer objeto que a gente vai se debruçar. Então, eu penso que uma formação crítica é uma formação que parte desse óculos, né? Que é um óculos que vai desnaturalizar e que vai historicizar o objeto que a psicologia vai não só tentar entender, como vai intervir, né? Porque a gente é uma ciência, é uma profissão, a gente tem que fazer uma lei, a gente tenta ler o mundo, mas a gente não atua no mundo, né? E, enfim, para não me alongar, acho que seria um pouco isso. Não sei o que você pensa disso. Legal, eu fiquei pensando várias coisas já enquanto você estava falando, e assim, primeiro eu queria dizer que parece que tem algumas pessoas aqui que são suas alunas, seus alunos aqui assistindo a live também. Já que legal, eu não vi aqui. Um beijo aqui aí para todo mundo. A Bia está aqui, legal. E aí o pessoal tá chegando, então pessoal, lembrando que se você apertar aí o coraçãozinho também ajuda a divulgar a live, se você compartilhar a live com outras pessoas também ajuda, podem mandar comentários e perguntas, enfim, a gente está batendo um papo aqui sobre o papel da psicologia, né, o compromisso da psicologia. Ô Rafa, e aí assim, eu não sei o que você acha, mas eu fico pensando, eu costumo repetir isso algumas vezes para as pessoas. Eu costumo dizer que a formação em psicologia, ela é uma formação que transforma o seu olhar sobre o mundo de fato. Eu falo para as pessoas que é impossível você entrar numa formação em psicologia e, claro, se dedicar a ela, ler os diversos autores que a gente lê, fazer discussão sobre política pública, sobre ética, sobre filosofia, uma série de coisas, e você sair da mesma maneira que você entrou, né? Então, eu acho que a psicologia, talvez assim como a filosofia, as ciências sociais, de uma maneira geral, talvez sejam formações que elas extrapolam o técnico, né? Não é só uma aplicação técnica, mas é de fato uma reformulação de perspectiva de mundo, né? Eu vivi muito isso na minha formação em psicologia. Como você, eu também fui dando nome a algumas coisas, e eu acho que quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai entendendo. E aí, quando a gente faz esse movimento de historicizar, como você falou, né? Colocar o fenômeno num ponto da história, isso faz com que a gente comece a fazer esse movimento com tudo. E aí a gente começa a entender que, opa, peraí, a desigualdade social não é assim, sempre foi assim, né? O racismo não é assim, sempre foi assim. Os privilégios, né? Não são assim, sempre foram assim. São construções sociais. Estamos no meio disso, e a psicologia se propõe a trabalhar também com essas subjetividades, né? Com essas, com a maneira como as pessoas vivem esse espaço também, que quando a gente chega no mundo já está posto em algum nível,
né? Então, quando a gente chega, já tem desigualdade social, já tem o capitalismo hoje em dia, já tem, enfim, conflitos e crises, etc. E a gente chega no meio disso e aí a gente decide que vai fazer uma formação em psicologia e, como se não bastasse, a gente decide fazer uma formação em psicologia com uma perspectiva crítica de não naturalizar os fenômenos e de fazer uma análise histórica dos fenômenos. Então, assim, a gente está começando a localizar de onde a gente está falando. Mas o que é de fato, então, esse compromisso que a gente fala, né? Então, assim, o título da live é o compromisso social da psicologia. Como é que você entende isso? Como é que você entende esse compromisso da psicologia? Por que a psicologia deveria ter um compromisso, né, social, um compromisso ético-político, alguma coisa nesse sentido? Uhum. Eu acho que quando a gente fala, né, de compromisso social, a gente precisa localizar um pouco, né, essa temática para poder fazer o debate, né? Compromisso com a realidade a gente sempre tem, né? Então, a questão é qual é o seu compromisso, né? Mas sempre estamos comprometidos por pertencer a essa realidade, atuar nela de forma ativa ou passiva, permitindo que ela continue igual. A gente está sempre comprometido com a realidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer, né? E quando a gente trabalha com a educação, isso fica muito evidente, né? Quando a gente fala do compromisso social da psicologia, eu acho que é muito legal a gente trazer e localizar que, assim, hoje, né, se reconhece na história da psicologia brasileira um projeto do compromisso social da psicologia, né? Eu acho que quando o ano passado, nessa de ter virado blogueirinho, fazer live e tal, no IPABC, que é um dos projetos que eu participo, que é o Instituto de Psicologia Grande ABC, no mês de agosto a gente falou, vamos tentar chamar a Ana Bock para fazer uma conversa, quem sabe ela topa. E ela topou. E eu fiz uma live com a Ana Bock e ela conta um pouco isso, né, que o compromisso social ele foi muito vivido no âmbito político, né, no sistema conselhos, e tem toda uma questão histórica dentro dessa perspectiva do Conselho Federal, os conselhos regionais, sindicatos, a FENAPS, as entidades, o FEMPB, que é o Fórum, né, das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. E aí a gente começa a perceber que isso foi se espalhando e também tem um movimento acadêmico, um olhar da psicologia brasileira que vai se identificar com isso que acaba sendo depois nomeado, né, de o projeto do compromisso social, que não é um projeto da Ana Bock, da Silvia Lani, hoje o Instituto Silvia Lani é lá, o compromissosocial.org, não é um projeto de uma pessoa, mas é um projeto na psicologia que muitas pessoas de diferentes lugares, de diferentes universidades, não é só o pessoal lá da PUC, né, mas que se identifica com esse debate, que basicamente, né, acho que a década de 80 é a década da grande crítica, né, acho que a censura da ditadura relaxando lá nos finais dos anos de chumbo, as produções intelectuais ganhando voz, a gente tem a década de 80, qualquer área que a gente vai usar a psicologia, a década de 80 é a década da crítica, né? E aí começa esse projeto de compromisso social a ganhar mais força, mais voz, e nada mais é do que a grande denúncia de que a psicologia, historicamente, no nosso país, esteve comprometida com as elites, né? Então, a psicologia ela é feita pela elite e para a elite. As psicólogas pertenciam exclusivamente à elite, as pessoas que tinham acesso ao serviço de psicologia também eram da elite, e muito numa perspectiva de trabalhar com os desajustados, né, como você falou, mas que a imensa maior parte da população não tinha acesso ao serviço, né? Então, pensar o compromisso social da psicologia era pensar uma psicologia implicada com a realidade brasileira, implicada com o debate da desigualdade social, implicada em ser uma psicologia que vai olhar para a realidade e o quanto muitas teorias que a gente foi importando ali, década de 60, 70, 80, que importa até hoje, às vezes não conseguem dialogar com a nossa realidade, porque uma coisa é a realidade europeia para produzir uma teoria, outra coisa é a realidade brasileira, um país que teve, né, 380 anos de escravidão, que em cento e poucos anos de uma democracia que começa pelos militares já teve 3 golpes, que é uma das maiores economias do mundo e, ao mesmo tempo, um dos países com maior índice de desigualdade social. Então, nós temos uma história, né, e a psicologia não dialogava com essa história, não chegava na maior parte das pessoas.
Então, eu entendo que o projeto do compromisso social da psicologia, historicamente, vem por esse viés. Ele é um projeto que começa a fazer essa denúncia e a propor uma psicologia que vai trabalhar com o povo brasileiro. Né? O Jean, que também trabalha comigo, ele fala que ele não gosta dessa coisa de povo brasileiro, que parece que tudo é uma coisa só. Né? Mas que vai trabalhar com a realidade brasileira, né? Que vai trabalhar com essa desigualdade, que vai levar a psicologia a outros lugares. Aí nos anos 90, eu acho que isso vai ganhando força, essa turma, né? E aí acho que Ana Bock, Marcos Vinícius de Oliveira, lá o professor Matraga, né, da Federal da Bahia, um grande nome que a gente tem como referência desse projeto, o próprio Marcos Ferreira. Então algumas pessoas, né, a Graça, o Odair, que são ali daquele grupo que se forma inicialmente, que é do Conselho Federal de Psicologia na década de 90, acho que traz esse boom aí para inserir a psicologia nas políticas públicas, para colocar a psicologia na escola, mas de um outro lugar, né? Quando a gente fala da Marlene Souza Pato, a discussão de não é o aluno o problema, vamos pensar o território educativo, vamos pensar a escola, enfim. Então, acho que o compromisso social ele vai ganhando, porque como algo vive em movimento, vai se desenvolvendo. Hoje, a gente está em 2021, acho que a gente pode pensar o que seriam as expressões desse compromisso social da psicologia para os tempos atuais, né? Mas quando eu penso compromisso social da psicologia, me vem esse histórico, me vem esses nomes, me vem esse lugar, essa localização, né? Então, é um movimento que é iniciado para fazer a denúncia de que a psicologia estava comprometida com as elites e que ela precisava se comprometer com a população brasileira, com a imensa maior parte da população brasileira que estava excluída da psicologia. Né? E não era só um compromisso com as elites, só para eu concluir, desculpa, Sim. que me veio aqui. Eu gosto muito de um texto da Ana, que é Psicologia e Educação, Cumplicidade Ideológica. É um texto que vale muito a pena o pessoal ler, e ela fala disso, porque não era só um compromisso com a elite, tinha ali a psicologia estava a serviço de justificar a desigualdade social. Não é que ela só trabalhava com a elite, ela servia também como um aparato de justificativa de várias questões que ali omitiam as raízes sociais de muito do sofrimento, dos problemas que a gente enfrenta enquanto brasileiro. Né? Hoje está fácil entender que a gente sofre de Brasil, mas a gente sofre de Brasil há muito tempo. É que hoje está gritando, né? Mas a gente sofre de Brasil há muito tempo. Sim. Desculpa, acabei me estendendo. Não, tá certo. Cara, fique à vontade, assim. Se essa live não der conta de tudo que a gente precisa falar, a gente faz outra, não tem problema. Espero que não daqui a um ano, é mais próximo. Mas... Ô, Rafa, mas deixa eu fazer uma pergunta difícil. Vou te fazer uma pergunta difícil, cara. Porque, assim, talvez a gente não tenha uma resposta pronta e única para isso, mas eu queria provocar um pouco a gente a pensar nisso. A impressão que eu tenho é que mesmo hoje na psicologia, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem um movimento muito forte, muito importante, que está olhando para a diversidade, está olhando para a comunidade LGBT, está olhando para o racismo, está olhando para o histórico dessa psicologia e está assumindo de fato esse compromisso com uma psicologia que se propõe a transformar os espaços, de transformar a sociedade, uma psicologia comprometida com isso. Eu também vejo um outro lado de uma psicologia que ainda é patologizante, que ainda é individualizante, que ainda se sustenta numa visão de eu vou olhar para o sujeito, eu vou ressaltar esse sujeito sozinho, então eu perco de vista o coletivo, né? O coletivo só é quando, tá bom, estou olhando o contexto e é isso, mas não tem esse compromisso com a construção da coletividade, com a emancipação do sujeito, se a gente pegar mesmo Paulo Freire, etc. Por uma psicologia da liberdade, talvez se a gente pudesse pensar assim. Então eu vejo que a psicologia ainda hoje, e talvez até mesmo nas redes sociais, né, quando ela fica num discurso muito superficial de autoajuda, dos negócios de apontar e tal, né, enfim, isso é uma outra história, mas assim, eu vejo que a psicologia ainda reproduz um pouco essa lógica que reforça, né, essa perspectiva individualista de você quer, você pode, você tem que se esforçar mais, você né, defina metas e sonhos e corra atrás deles e isso basta e coisas desse tipo. Como é que você acha que entra o campo da formação crítica, né, nesse sentido? Porque por isso que eu disse que é uma pergunta difícil, porque assim, claro, é uma discussão muito ampla,
mas às vezes eu tenho a impressão que falta ainda na formação do psicólogo, na graduação, mais discussões de perspectivas críticas, que ainda faltam mais reflexões sobre por que estamos aqui, por que chegamos ao que chegamos, né? De fazer a historicidade, de ir à gênese do problema, de ter uma leitura crítica no sentido de não se contentar com as aparências, mas de ir atrás, de entender a origem das coisas, né? E a impressão que eu tenho é que isso ainda falta um pouco na formação de uma maneira geral. Mas eu queria saber o que você acha, assim, olhando esse movimento hoje da psicologia e relacionando isso com essa formação crítica. Sim. Eu concordo com você, né? Eu acho que a gente sempre fala, né, Gui, assim, são as psicologias, né? E, infelizmente, esse campo crítico, esse campo progressista, ele não é majoritário na psicologia. Na minha bolha ele nas pessoas que eu sigo no Instagram, no Facebook, as pessoas que eu troco likes, né, e que parece que o mundo da psicologia é esse, mas não é, né? Eu estava ainda hoje comentando, né, fazendo uma fala a respeito da psicologia num atendimento mesmo, de orientação profissional e tal. A gente, há 2 anos, a gente teve uma chapa que abertamente defendia a cura gay, candidatando-se ao CFP e ganhando 5 mil votos. Exato. Né? Então, eu penso que quando a gente olha para a psicologia e tenta ver ela como uma coisa só, o que se sobressai é uma psicologia conservadora, é uma psicologia com um olhar individualizante, né, que vai entender que as questões do sujeito estão no sujeito, na história de vida do sujeito, nos traumas do sujeito, né, nos desajustes, e desconsiderando completamente todo o contexto social, cultural que ele está inserido, que produz isso tudo, né, uma psicologia que ela é medicalizante, que ela é patologizante, que ela trabalha muito na perspectiva de qual é o diagnóstico, eu brinco que a gente virou historicamente normanólogo, né? As pessoas viram pra gente e falam, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vírgula. É normal? Quem disse é normal ou não somos nós, né? Então, acho que a psicologia, ela vem historicamente colocando nesse lugar o projeto do compromisso social, né? A Luane Santos, que é a Ana Bock fala muito dela, a Luane Santos também da Bahia, e o doutorado dela ela fez com a Ana Bock na PUC, falando sobre esse projeto de compromisso social. Até fica a sugestão, quem quiser conhecer um pouco mais, vale a pena ir atrás da tese dela e ver as coisas que ela traz. Mas esse projeto vem fazendo essa denúncia, mas esses projetos de psicologia seguem em disputa. Esses projetos de psicologia, hoje em dia, eles estão em disputa, as narrativas, e a gente tem, né, eu acho que um dos grandes desafios, porque temos subjetividades neoliberais. A gente pode até não ser neoliberal, mas a nossa subjetividade foi construída dentro desse cenário. A gente tem uma psicologia neoliberal, né, e acaba isso trazendo essa coisa da individualidade, do individualismo, num patamar que a gente naturaliza as coisas sendo dessa forma, né? Isso é como um grande desafio, né? Então, acho que trazer a perspectiva crítica, né? Acho que uma coisa também que eu gosto sempre de dizer quando eu falo da psicologia crítica é aquela coisa do espírito do tempo, né? Assim, de compreender. É importante historicizar, é importante buscar a gênese, mas é importante a gente conseguir articular isso tudo para entender o momento que estamos vivendo. Né? Porque a gente consegue intervir agora, a gente consegue intervir nesse momento que a gente está presente. Então eu penso que a formação crítica ela tem um enorme desafio, porque majoritariamente a gente tem uma formação. Eu tenho um projeto que eu trabalho com psicólogas clínicas, muitas recém-formadas, a imensa maioria recém-formada, e a maior parte delas vem com uma visão de psicologia muito alinhada à lógica médica. Né? Quando você vai tentar fazer discussões dessa perspectiva um pouco mais crítica, não tiveram. A gente tem um processo de sucateamento do ensino superior, das grandes empresas internacionais. Então aí a gente tem, né? A gente estava discutindo outro dia a nossa conversa, né? Valor de hora-aula de professor, blá, blá.
Então você tem todo um sucateamento, uma formação de nível superior precarizada, que vai então, quando a gente vai tentando buscar aonde está a culpa, onde começa esse problema, é uma teia de complexidades que sustenta isso, né? Então eu concordo com você, que acho que esse é um grande desafio. Penso que a perspectiva crítica é uma forma de enfrentar, é uma narrativa que se disputa, só que comercialmente não é uma narrativa interessante. E aí a gente tem também um grande desafio, porque a psicóloga ela é uma trabalhadora autônoma, né, boa parte dela, e ela está tentando vender um serviço, está tentando pagar suas contas, pagar os boletos, e como que se sustenta, né, um discurso crítico, porque eu brinco, né, com orientação profissional, eu sei que você trabalha também, eu falo, ó, gente, no final disso eu não sei se você vai saber o que você quer, né, eu não tenho como te garantir isso. É um processo, a gente, né, vai viver esse processo junto. Quanto tempo vai durar? Também não sei, porque cada pessoa, às vezes, dura 6 encontros, às vezes dura 8, às vezes dura 10. Eu não sei como que eu trabalho com uma perspectiva, né, da salsa histórica, que vem ali do Silvio Bock e tal. Então, como que você vende isso? Né? Eu não sei se vai dar certo, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei se você... Eu não tenho como garantir isso, porque se eu entendo toda essa complexidade, entendo que é o encontro, entendo que vai ter todo o envolvimento da pessoa, toda a produção que a gente vai fazer junto, agora se eu vendo um teste que eu vou aplicar, o teste mirabolante, high power, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, que vai dar todas as habilidades, competências e etc, 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 a pessoa fica encantada com aquilo, você vende aquilo muito mais fácil. Né? Então, sim, acho que são grandes os desafios, né? A gente tem uma classe médica que predominantemente valoriza uma psicologia que não é crítica, né? Então tem isso, assim, tem crescido muito, encaminha para a psicóloga da abordagem tal, né? Outras abordagens não, porque a psicanálise apanha pra caramba dos médicos, essa coisa longa, demorada, né? Não sei quantos anos de análise que não leva a lugar nenhum. Então vai se criando imaginários, né, em cima disso, e a psicologia sai do lugar daquela que vai produzir perguntas junto com as pessoas para construir as respostas e vai para um lugar de que chega com a resposta, né? Eu brinco, gente, quem dá resposta é guru. O guru atingiu a felicidade, ou reivindica para ele que ele atingiu a felicidade e vai ensinar o caminho da felicidade para os outros. Né? A gente, nossa, se eu contasse minha vida para meus pacientes, eles nunca iam querer ser meu psicólogo. Cara, você só vai dando cagada na tua vida. Quem é você para querer falar o quê para mim? Né? Só que a gente tem esse apelo à felicidade, o apelo ao sucesso. Então, assim, são vários atravessamentos, mas eu trago o neoliberalismo porque é sempre na perspectiva individual. Né? O problema está no sujeito e a solução também está no sujeito. Né? Só que esse sujeito sempre isolado, descontextualizado. E aí a gente tem um grande problema. Então, acho que a formação crítica, o ponto que eu vejo é esse, é como se ela fosse uma forma de enfrentamento, de combate a isso tudo. Mas, assim, o placar está bem desfavorável para a gente, né? Assim, vamos ser bem sinceros que... Então, e assim, você sabe que... Realmente. Mas você sabe que, assim, eu tenho tentado construir esse espaço aqui no Instagram de conversas, né? E tenho até ido para live, porque eu vejo que é uma ferramenta que possibilita, no mínimo, a gente abrir algum diálogo, né? Então, assim, tudo bem ficar salvo aqui depois, e aí outras pessoas assistem, mas, assim, eu sinto que eu pego temas que eu quero discutir com as pessoas e aí eu chamo os convidados e falo, puta, com esse cara aqui vai ser bom e a gente vai conversar. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque eu fico com a impressão que, assim, primeiro, falta a psicologia ser mais acessível às pessoas, de fato, como você mesmo disse, né? Então, se historicamente a psicologia esteve vinculada à elite, eu sinto que ainda hoje a gente não saiu muito desse lugar. Ainda é difícil a psicologia chegar nas periferias, ainda é difícil a psicologia chegar nos bairros mais pobres, ainda é difícil a psicologia chegar em lugares que o SUS, por exemplo, chega e que às vezes tem um psicólogo lá, às vezes não tem, mas enfim. Então, assim, eu sinto que falta ainda a psicologia ocupar espaços na sociedade e promover discussões. Ao mesmo tempo,
eu também vejo que a psicologia já tem trazido para dentro, ainda talvez um pouco mais, mas ela tem trazido já um pouco mais para dentro a diversidade de uma maneira geral. Então, sei lá, quando a gente olha os conselhos, quando a gente olha as organizações, né, os movimentos estudantis dentro da psicologia, etc., a gente tem uma diversidade um pouco maior de pessoas. Não é só um monte de homem branco, classe média, heterossexual conversando sobre alguma coisa, né? O que você acha, Rafa? Você acha que ainda falta a gente fazer a psicologia talvez mais palatável em algum nível, mas sem perder a complexidade? Porque eu sempre chego nesse ponto e eu sinto que a gente chega num beco, sabe? Assim, não digo sem saída, porque eu quero encontrar uma saída, quero construir uma saída, mas assim, eu sinto que a gente chega num lugar que a gente trava também, sabe? Do tipo assim, tá, eu entendi o compromisso, eu entendi que a psicologia precisa chegar em mais lugares, eu entendi que a psicologia precisa estar comprometida com a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, construída por todos, coletiva, etc. Mas e aí? Né? Assim, como é que a gente ocupa os espaços? Como é que a gente constrói as coisas? Porque a regra, por exemplo, agora durante a pandemia, foi fazer cartilha, por exemplo. Né? Eu vi muitos setores da psicologia fazendo isso. Ó, eu vou fazer uma cartilha de um passo a passo de como é que você vai lidar com a sua tristeza, com a sua solidão durante a pandemia. Né? Então, assim, tudo bem, por mais que a intenção seja boa, eu duvido muito do real efeito, do impacto que isso tem, sabe? Então, assim, eu tenho apostado em construir espaços de discussão, de diálogo, de construção coletiva. Assim, é isso que eu tenho tentado fazer e tentado comprometer a minha prática sempre a uma prática crítica, uma prática que faz mais pensar, que faz mais perguntas do que dá respostas. Mas, e aí? Qual que você acha que é o nosso papel agora, frente a tudo isso que está acontecendo? Como é que a gente pode caminhar cada vez mais para essa psicologia do compromisso social? Sim. Acho que tem alguns recortes que eu gostaria de trazer nessa sua fala, né? Acho que uma coisa que contribuiu muito para a psicologia também se ampliar, a gente tem, né, no início dos anos 2000, esse início do século no nosso país, dois grandes movimentos que favoreceram demais o projeto de compromisso social. Um que é a plena expansão das políticas públicas e vaga para as psicólogas. Inclusive, a psicóloga chega lá e fala, não sei o que fazer aqui, mas eu estou aqui e agora vou ter que descobrir. Né? E um outro que foi o maior projeto de inclusão social do ponto de vista de acesso ao ensino superior, com todas as políticas de cota, etc., etc., que também trouxeram as pessoas pobres para dentro da universidade, para se formarem, e se formaram psicólogas e trouxeram essa realidade para pensar e voltaram para trabalhar, né, dentro desses contextos. Então, acho que esses dois movimentos, nessas últimas 2 décadas, trazem um ganho enorme para esse projeto do compromisso social. E como eu disse, acho que tem ali a década de 80, a década da crítica, década de 90 vai tomando as entidades, 2000 tem as políticas públicas, né? Então, assim, acho que são vários momentos aí em que as coisas vão acontecendo. Quando eu penso hoje, né, eu acho que isso é uma discussão que eu tenho feito, que eu tenho me debruçado muito, essa discussão até do próprio uso das redes sociais, né? Porque a rede social ela pode ser uma coisa muito ruim, mas ela pode ser uma coisa muito efetiva, né? E eu penso que o nosso desafio é conseguir não falar psicologuês, não falar academiquez, né? Eu costumo brincar, às vezes a gente fica lá, né? Não, porque a teleologia da dialética como superação da dicotomia sujeito-sociedade é lindo, né? As pessoas ficam, pô, não entendo nada. Esse cara sabe muito do que ele está falando, porque eu não entendo nada do que ele está falando, né? E isso acho que é um erro histórico também. Aí é dos intelectuais de forma geral, não é só da psicologia, mas a psicologia tem esse desafio, porque ou ela fala em psicologuês, ou parece que ela vai para um outro extremo e fala de um jeito como se fosse um coaching de autoajuda. Isso. Um personal coaching, life coaching, professional coaching, coaching, né? E aí a gente tem um desafio que é encontrar um lugar de falar diretamente com essas pessoas. E quando eu falo essas pessoas, são todas as pessoas. As pessoas das mais diferentes classes sociais, as pessoas dos mais diferentes segmentos, né, dos mais diferentes
espaços de trabalho e tudo mais. E acho que na pandemia, né, uma coisa que eu me propus a fazer, que foi uma experiência muito interessante, eu me prontifiquei a fazer palestras e lives dessa forma assim, sobre saúde mental, de forma voluntária. Foi uma coisa que eu quis fazer para tentar, e sempre tentando levar esse olhar crítico. E é muito interessante porque eu chegava compartilhando minha leitura do momento, falava, né, tentando trazer o menos psicologuês possível, mas trazendo uma leitura psicológica das coisas. E ali não tinha uma resposta, ali não tinha uma receita. Mas como as pessoas se identificavam com aquilo, se percebiam naquele contexto, aquilo também produzia um efeito do ponto de vista de um alívio, do ponto de vista eu não estou sozinho, do ponto de vista... E aí as pessoas vão fazendo depoimentos, o efeito do grupo, né? Todo mundo coloca para fora, ninguém resolveu nada, mas todo mundo sai se sentindo muito melhor. Né? É uma coisa muito interessante, mas você vai se identificando, sabendo que você não é um ET, você vai tirando um pouco o peso, você vai tirando um pouco a cobrança, você vai tirando... Né? Então, acho que esse olhar crítico ele é potente enquanto intervenção, no sentido de que ele traz, gente, ó, a gente está vivendo uma pandemia mundial. A palavra pandemia não existia no meu vocabulário. Para mim, pandemia, epidemia, é a mesma coisa. Né? A gente vive uma pandemia à brasileira, a gente vive uma pandemia no quarto ministro da saúde, um presidente que agora começou a fazer um discurso passando pano de vacina, depois de um ano, agora montou uma comissão aí anticrise, né, para gestão da crise. Então, acho que a gente conseguir olhar para isso, trazer para as pessoas, né? Então, eu falava muito das múltiplas crises, a crise na saúde, a crise na economia, a crise social, a crise política, né? Hoje, eu escrevi um texto ontem falando de saúde mental, de quem trabalha com saúde mental. E a minha leitura é que a gente hoje está nos múltiplos colapsos, já não é mais a múltipla crise. A crise já avançou, né? Então é um colapso na saúde, é um colapso na economia. Então quando você vai entendendo, você fala, gente, o que é ter saúde mental nesse contexto? Se você só está triste, você está muito bem. Se você só está um pouco depressivo, se você só está um pouco ansioso, você está muito bem. Porque você não é um sujeito isolado à parte de tudo e que vai conseguir se manter blindado, a não ser que você pratique uma autoalienação gigantesca, né? Porque a Anna Bock, acho que é o doutorado dela, que é As Aventuras do Barão de Munchausen na Psicologia, que é aquela alegoria, né, de que ele cai e ele sai do buraco lá se puxando pelos próprios cabelos. A gente reproduz essa ideia de que no meio dessa desgraça toda, eu vou dar uma receita e a pessoa vai sair daquela condição se puxando pelos próprios cabelos. Cada vez mais eu estou convencido de que a saída ela é coletiva, ela não é individual. Né? Quando você fala de promover espaços de encontro, eu vejo isso como uma das grandes saídas para esse beco que a gente está. Né? Eu não sei ao que esses espaços vão levar, mas quando a gente se encontra, alguma coisa acontece. Né? E essa troca, e essas provocações, e as diferentes pessoas trazendo diferentes olhares, diferentes experiências, e o psicólogo está ali não como que vai dizer, porque, gente, que psicólogo que é especialista em pandemia? Entendeu? A gente está sendo massacrado por isso do mesmo jeito que todas as pessoas. A gente está tentando entender o que está acontecendo do mesmo jeito que todas as pessoas. Então, a última pandemia que aconteceu, a última, né, a gente está falando da gripe espanhola, quem que estava ali se formando ali para poder falar, não, eu sou especialista nisso, deixa comigo que eu vou conseguir, né? Então eu penso realmente que esses espaços, como você fala, eles têm uma potência enorme e ocupar os espaços trazendo esse olhar, a minha experiência, né, e aqui eu falo de um lugar mesmo em primeira pessoa, mostrou que tem efeito, mesmo se chegar sem cartilha, as pessoas gostam, as pessoas agradecem, as pessoas dão bons feedbacks, as pessoas se sentem acolhidas, se sentem orientadas de alguma forma, né? Porque é isso, cada um vai ter que encontrar uma forma de lidar com isso, e a gente vai partilhando junto e vai caminhando conforme é possível, né? Mas
esse imperativo de sucesso, de felicidade, de produtividade, né? Foi o boom do início da pandemia, né? Então agora você tem que ser produtivo. Eu discuti num grupo de psicólogos, falei, gente, sem entender, uma pessoa que não está conseguindo produzir como procrastinação é, no mínimo, um erro enorme de leitura histórica. Você não está ainda entendendo, você está, de novo, fingindo que não está o mundo acabando e pondo no sujeito, você está procrastinando. Né? Então, acho que são olhares que vão ajudando a gente a, de fato, desnaturalizar, e parece que, acho que essa perspectiva crítica, ela ajuda um pouco a tirar toda essa pressão que é colocada em cima do sujeito. Porque o neoliberalismo, ele coloca uma pressão no indivíduo gigantesca. Né? E quando você chega com esse olhar crítico e você compreende toda a construção social, cultural, independente do fenômeno que você está se dedicando, parece que essa pressão, de fato, ela se dilui numa outra coisa. E aí você vai se identificar com outras pessoas que estão vivendo isso, e aí o processo, por si só, vai gerando movimento. Né? Porque eu penso muito isso, assim, a cura não necessariamente é você sair de uma condição A e ir para B, mas o fato de você estar em movimento já é um processo de que alguma coisa está acontecendo. Né? Divaguei um monte aqui, Gui. Não sei se eu consegui me manter numa linha de raciocínio. Se as pessoas estiverem tão envolvidas quanto eu estou, eu acho que tá ótimo. Ó, a Lília é colegaça lá do Prosped, do meu grupo de pesquisa lá, que eu faço parte. Ele já mandou: Guilherme e Rafael, um prazer enorme ouvir vocês. Muito bom, gente. Podem mandar mais comentários aí. A gente já está caminhando para o final da live, então, assim, 1 hora passa bem rápido. Ô, Rafa, peraí, deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui. Não. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né, que esse compromisso social envolve necessariamente a gente entender o espaço que a gente ocupa, né? Então, assim, não só de uma perspectiva da nossa história de vida pessoal, né, do tipo, qual é o lugar, qual classe eu ocupo, qual é o lugar que eu moro, né, como é que as coisas funcionam e tal, enfim. Mas eu digo de entender qual é o lugar da psicologia também, né? Então, quando você diz isso, por exemplo, quem que é o psicólogo especialista em pandemia, né? Então, pois é, realmente, quem é o psicólogo especialista? Mas ainda assim, eu vi muitos espaços cobrando ou depositando as expectativas na psicologia para que a psicologia explicasse tudo isso, né? Para que a psicologia desse uma resposta milagrosa sobre como a gente poderia passar pelo isolamento feliz, né, sendo produtivo. Então, eu lembro de umas entrevistas que eu vi de assim, não, porque de manhã você pode fazer uma meditação, aí depois, né, você estuda durante algumas horas, aí você almoça, então aproveite o momento do almoço, ou coisa do tipo. Que assim, que é uma outra visão que às vezes eu entendo que a sociedade tem da psicologia, que é uma visão assim que eu não sei aonde que também isso é construído, né? Tipo, de que a psicologia tem a resposta, a psicologia tem a bola de cristal, né? Os psicólogos sabem exatamente para onde as coisas estão indo, como solucionar o sofrimento das pessoas. E eu acho que esse compromisso social que a gente está falando aqui passa por reconhecer isso. Por reconhecer que, assim, olha, eu não tenho resposta para essas coisas. E a gente vai construir essa resposta na medida em que a gente se organizar coletivamente para pensar sobre essas respostas. Eu, como psicólogo, entendo, estudo sobre desenvolvimento humano, sobre constituição da subjetividade, sobre essa intersecção, né, do sujeito e do meio, como é que essas coisas funcionam e tal. A gente estuda isso, mas assim, disso para uma resposta pronta é uma distância grande. E aí eu fico pensando isso, né? Eu penso muito no meu papel como psicólogo nesse momento. Quando muitas pessoas na clínica ou em outros espaços vêm e esperam de mim também tipo, tá acontecendo isso aqui, e aí? O que eu faço, né? Qual que é a solução? Não aguento mais meu marido dentro de casa. E aí, qual é a solução?
né? Então, assim, esperando também essas respostas prontas. Então, eu fiquei pensando um pouco por aí, porque eu acho que quando a gente também entende o nosso papel, a gente também abre espaço para que outras pessoas entrem e ocupem outros papéis, né? A gente não precisa monopolizar o debate também, né? E aí eu fico pensando um pouco isso, que esse talvez seja um elemento importante desse compromisso, de entender que às vezes eu preciso dar um passo para trás, né? De entender que às vezes eu preciso ouvir mais, eu preciso questionar mais, eu preciso estudar mais, antes de eu ir lá e dar uma resposta e dar uma solução, ou tentar fazer isso. Então, assim, para a gente já ir fechando, como é que você entende um pouco isso, Rafa? Você acha que esse movimento de autocrítica é um movimento importante para a gente pensar também essa questão do compromisso social, da psicologia? Sem dúvida. A gente tem um pensamento muito alinhado, né? Então você vai falando, eu vou só aqui concordando também. Eu também. Né? Né? Que nem quando você fala, por exemplo, né? Levar a psicologia no lugar tal. A gente tem esse desafio de chegar com a psicologia no lugar tal, encontrar as pessoas desse lugar tal e construir com essas pessoas as respostas. Né? Eu falo muito do lugar da psicologia escolar, que é a disciplina que eu dou aula na faculdade e tal, e eu gosto muito do documento de referências técnicas do CREPOP. Né? Os documentos do CREPOP, de forma geral, eu gosto muito deles. E lá, uma das partes do documento, ele fala, eu discuto essa pauta com as minhas alunas, né, com as estudantes, de que a gente sai do lugar de que chega, as pessoas apresentam o problema e a gente dá a resposta, e a gente chega num lugar de, ok, eu tenho aqui o meu lugar de especialidade, sim, eu conheço algumas coisas que vocês não conhecem, mas vocês estão vivendo essa realidade. Então, vamos aqui sentar, trocar e nós vamos construir a resposta. Né? Eu penso que, assim, né, quando você fala de onde vem isso que a sociedade quer que a psicologia dê a resposta, vem do lugar que majoritariamente a psicologia se colocou na sociedade. Uhum. Né? Lembra que eu falei? Né? Assim, nós somos normanólogos, é normal ou não é? A gente que dava esse veredito, a gente que dava essa resposta. E se não é normal, o que eu faço para começar a ser? Passa no psicólogo que ele vai te fazer ser normal. Né? Então, historicamente, a gente construiu esse lugar no imaginário social. Uma boa parte da psicologia ainda sustenta esse lugar, né? Então a gente ir para esse outro lugar de que a pessoa fala, você fala, não sei, vamos pensar sobre isso, né? Vamos construir juntos essa resposta, vamos construir juntos esse encaminhamento, vou te trazer essa provocação, como é que isso bate em você, você me devolve, a gente troca e alguma coisa sai dessa troca. Isso é uma psicologia crítica, isso é uma psicologia que não chega pronta. Ela não é, né, agora falando em academiquez bonitinho, ela não é a priorística, ela não chega pronta com a resposta a priori. Ela não chega, né, primeiro a gente já tem a resposta, depois a gente vai lá encontrar o fenômeno e descrever ele. Não, a gente constrói aquilo juntos. Né? Então, acho que essa coisa da construção coletiva, você falou muito da diversidade, a gente acabou não explorando muito essa temática aqui, eu acho que sim, também é uma pauta que está muito presente, as diferentes expressões das diversidades, que são também desigualdades, não só a desigualdade econômica, mas as tantas outras. Agora, né, de ontem para hoje, a internet está debatendo ao extremo a questão do João e do Rodolfo, do Big Brother, do racismo, do cabelo. Então, acho que todos esses debates são debates importantes para a gente chegar com esse olhar crítico e construir junto. Né? Então, quando você fala da construção coletiva, eu acho que é isso. Assim, né? A psicologia, ela chega, mas é como se a psicologia precisasse abaixar um pouco a bola, sabe? E falar, legal, vamos conversar sobre isso que eu também não sei, vamos pensar. Né? A gente fez um curso, e aí a Adriana Eiko, que é uma psicóloga que eu tenho profunda admiração e é uma referência para mim, desde que eu era estudante, o tema dela era a psicologia e a construção de um novo projeto de sociedade. Esse era o tema do dia dela no curso lá e tal. E aí ela faz uma provocação que para a gente a psicologia é importante e tal. Para a sociedade, gente, a gente vai contribuir ali muito pouquinho e tal. Né? Acho que
Existe um aumento gigantesco do número de universidades de psicologia, de cursos, de pessoas procurando, de pessoas adoecendo, porque a gente vive um processo de adoecimento maciço, né? Assim, o adoecimento, o sofrimento, a angústia, isso vem assim, ladeira abaixo, consumo de medicamentos psiquiátricos estratosféricos, né? Os gráficos explodindo, aqueles gráficos exponenciais que as empresas tanto gostam e tudo mais. Então a psicologia vem ocupando uma pauta importante na sociedade, mas a psicologia não tem um lugar de poder na sociedade, como tem o direito, como tem a medicina, como tem outras áreas historicamente muito mais fortes, né? De uma fala ter um peso muito maior. Mas eu penso que essa coisa de chegar e fazer a pergunta e se disponibilizar a trocar e construir nesse encontro a resposta ou as possibilidades de reflexões e respostas, eu penso que aí está assim um caminho dessa perspectiva crítica, desse compromisso social, né? Porque é algo muito amplo, né? Que vai ter suas diferentes expressões aí. Sim. Acho que é isso, Gui. A gente precisa terminar, cara. Então, assim, o tempo já tá ficando escasso. Bem, como sempre, adorei conversar com você. Eu acho que você traz excelentes reflexões. Até agora tem gente entrando, mesmo no finalzinho, mas assim, acho que quem conseguiu acompanhar a conversa sabe da riqueza e da importância da gente trazer mais esse tema, de pensar mais sobre isso. E é isso, cara. Eu espero poder contar com novas e futuras conversas com você sempre. Acho que a gente pode se planejar fazer outras lives, outras coisas na vida aí. E acho que a gente tem que juntar forças, né? Para a gente continuar caminhando. Então, eu repeti muito isso ao longo da pandemia, no ano passado inteiro e esse ano também, que eu tenho encontrado força na coletividade, principalmente. Então, eu tenho encontrado força em conversas aqui com você, com outras pessoas, no grupo de pesquisa que eu faço parte, com colegas psicólogos, educadores, pessoas de diferentes áreas. E é isso que eu quero continuar fazendo, sabe? Então, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por vir aqui trocar essa 1 horinha de conversa. Para mim foi um prazer e espero que tenhamos outras conversas ainda no futuro para a gente pensar mais coisas. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Peço desculpas pelo tanto tempo que a gente demorou para ter esse papo, né? E que seja mesmo a primeira de muitas parcerias aí. A gente, né, já falou de você vir dar o curso aqui no IP, estamos pensando em as possibilidades, que a gente possa, assim, fazer muitas coisas, né? Acho que é isso. É se juntar, é trocar, é abrir espaço e ir vendo o que acontece, né? Infelizmente, não tem uma receita e eu, pessoalmente, desconfio de qualquer um que chega com uma receita. Normalmente, essa pessoa quer te vender alguma coisa. Exato. Enfim, mas, cara, obrigado. Um abração para você. Agradeço o pessoal que está aí acompanhando. E a Ale aí, muito bom. Beijo, Ale. E a gente vai trocando. Quanto mais espaço a gente puder falar sobre essas coisas, mais a gente ganha e todo mundo ganha. É isso. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Valeu. Até mais. Valeu, um abraço.